Olá, bom dia. Hoje é 20 de 1 de 2025. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos, seus objetivos. Antigo Testamento, parte 1890, parte 1898. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos, seus objetivos. Então, João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 3, versículo 16, está escrito assim: Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou o ser humano, amou todos que moravam e que estavam vivos naquele tempo que ele enviou Jesus, e amou também aqueles que estavam em prisão, porque depois que ele morreu, segundo as Escrituras, ele desceu e foi pregar aos espíritos em prisões, e amou as gerações, tanto ele como Deus, Jesus Cristo, as gerações até o último dia da terra. Então quem crê vai ser salvo. Então nós temos que crer. A pessoa tem que crer, tem que aceitar Jesus, se batizar e tem que fazer a vontade de Deus, que não é impossível. É possível fazer a vontade de Deus, através de crer e querer. Então, 1 Reis 13, versículo 5. E o altar se fendeu. O altar se fendeu. E a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então, aquilo que Deus ordenou o homem de Deus falar, o homem de Deus falou e apontou. Quando ele falou e apontou, se cumpriu. E o altar se fendeu. Sabe o que é se fendeu? O altar construído, o altar partiu no meio. O altar se partiu, se fendeu, partiu em dois o altar. E a cinza se derramou, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra de Deus. Então, por que o altar se vendeu e por que a cinza se derramou? Porque a idolatria, o sacrifício aos dois bezerros não estava agradando a Deus. E Deus tinha escolhido Roboão para ser salvo. Então, Deus tinha escolhido Roboão para ser rei sobre todo Israel. E Deus queria que Jeroboão, na verdade, ensinasse os estatutos, os mandamentos e o juízo dele. Aí ele, não, ele está fazendo errado. Como é que ele está queimando incenso aos dois bezerros, sacrificando aos dois bezerros? Eu disse para ele que ele ia ser rei, se ele praticasse os estatutos, os juízos, os mandamentos, ele ia ter casa firme, ia reinar sobre todo Israel. Aí de repente ele começou a adorar a dois bezerros de ouro. Começou a queimar incenso, começou a fazer sacrifício. Aí isso não agradou a Deus. Aí Deus enviou o homem de Deus para fazer uma predição contra o altar, para mostrar para ele que eles estavam errados, tanto ele como o povo que estava adorando. Meu amigo, quando Deus ele fica tocando numa tecla, quando Deus fica... No momento que Deus enviou Jesus, ensinou os mandamentos e os ensinamentos dele, é porque ele quer salvar o ser humano. No momento que Deus estava fazendo a predição contra o altar, é porque Deus estava mostrando para Jeroboão que ele estava errado e o povo também estava errado em sacrificar aos dois bezerros. Quando nós vemos os ensinamentos de Jesus e os mandamentos, nós vemos quando nós estamos errados, fazendo coisa errada, nós sabemos que estamos errados. E quando nós fazemos o que é certo, nós sabemos que estamos certos. Por isso que ouvir os mandamentos e os ensinamentos gera no ser humano um reconhecimento que está errado, se estiver praticando aquilo que é errado. Aí tem gente que não quer ouvir, porque sabe que vai ouvir aquilo que está fazendo. Mas é bom ouvir, no versículo 6, então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora a face do Senhor, teu Deus, e roga por mim, para que a minha mão se restitua. Então o homem de Deus orou a face do Senhor, e a mão do rei se restituiu e ficou como dantes. Ficou perfeita a mão do rei. A mão do rei ficou seca, porque ele apontou para o homem de Deus e mandou pegar o homem de Deus, fazer algum mal contra o homem de Deus. A mão ficou seca. Aí ele pediu, rogou o homem de Deus orou e a mão do homem restituiu. Tem coisas que se outra pessoa orar por outra pessoa, acontecerá uma cura, um milagre, através da pessoa que está recebendo crê, através da pessoa que está orando crê. Mas sobre a salvação é individual. A pessoa que tem que tomar as atitudes, as decisões
segundo a palavra.